Oi gente, bom dia, paz do Senhor, meu nome é Luciandra e esse aqui é mais um vídeo no canal Aos Pés de Cristo, um canal onde trazemos a palavra do Senhor, tá? Hoje nós vamos falar sobre o livro O Poder de Suas Palavras, tá? Que é esse livro aqui, ó. Eu já gravei a parte 1 e agora eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, tá? Eu vou tentar aqui durante 2 vezes na semana trazer um pouquinho sobre esse livro, tá? Ele é um livro muito bom e aí eu vou trazer 2 vezes aqui na semana, tá? Um vídeo falando sobre esse livro, porque é um livro que ele fala sobre o poder das nossas palavras. Ele é todo pautado na Bíblia, então vale muito a pena nós aprendermos mais sobre ele, tá? Então hoje eu vou falar com você sobre a parte 2 desse vídeo, tá? Eu já li aqui uma parte desse livro, tá? Da parte 1, e agora vamos continuar falando sobre a parte 1, tá? Desse livro, porque cada tópico é muito grande, então eu resolvi dividir ele em partes para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre palavras frívolas. Esse tipo de palavras são palavras que nós dizemos quando estamos com raiva, quando não pensamos, são palavras que não agradam ao Senhor, né? E o livro começa dizendo assim: você precisa mudar algumas palavras que você pronuncia? Isso é uma pergunta. Você já usou alguma vez alguma dessas frases? São 3 frases. Tô morto, tô morrendo de vontade, temo que sim, né? São 3 frases. E aí aqui tá dizendo: por que será que as pessoas são tão atormentadas pelo medo e pela morte? Talvez você pense, mas não são apenas palavras frívolas. Espere um momento, Jesus disse que prestaríamos conta de cada palavra frívola que proferíssemos. Jesus disse, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37, Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Palavras fúteis, assim como aquelas cheias de fé, têm um efeito e ocasiona uma colheita. O inimigo tem semeado palavras de temor, morte, tormento e opressão na linguagem das pessoas, de forma que muitas delas estão constantemente proferindo desastre, calamidade e tragédia e peso. A boca de cada uma está tão acostumada a proferir negatividade que elas nem percebem. As palavras saem do coração e vão direto para a boca, e as pessoas estão abandonando as próprias palavras. Olha isso que forte. Lá em Mateus 12, 35 diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Isso é um princípio espiritual que funciona, quer você entenda, quer não. Ou seja, tudo que você fala acontece, sendo coisas boas ou ruins, né? Jesus venceu o diabo com a espada da palavra. O diabo entende o poder das palavras, porque quando desafiou Cristo, lá em Mateus capítulo 4, Jesus desembainhou a espada da palavra e mostrou-a para ele. Cristo não tinha uma Bíblia na mão, apenas pegou a espada, colocou-a na própria boca e disse: porque está escrito. Gente, é impressionante, eu já gravei aqui um vídeo no canal falando sobre isso, né? Eu vou até deixar o card aqui do vídeo. Jesus, quando está no deserto, para ser tentado pelo diabo, eu gravei um vídeo falando sobre isso, que ele usou as armaduras espirituais, e uma delas foi a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Ou seja, tudo Jesus falou porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Ele não falou nada que não estivesse escrito na Bíblia, que não estivesse pautado na palavra, né? Então esse é um vídeo muito interessante, depois vocês assistem. Continuando, vamos observar os versículos de 1 a 11 em Mateus, no capítulo 4, a fim de entender melhor o poder das palavras de Jesus, que derrotou as tentações do diabo e o colocou para correr. Lembre-se, Jesus é o nosso exemplo de como derrotar Satanás e colocá-lo para correr. Como está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome.
E chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi o que eu acabei de falar sobre o vídeo que eu gravei há algumas semanas atrás. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. A palavra de Deus, proferida pelos lábios de Jesus, paralisou o diabo. A mesma palavra pronunciada por seus lábios paralisará o inimigo também. A armadura de Deus é definida em Efésios 6, do 10 ao 18. E na lista de armas encontramos a espada do Espírito. Gente, impressionante como que tá tudo muito assim, conectado com o vídeo que eu já gravei. Que é a palavra de Deus. A espada, a palavra do Senhor proferida é a sua arma contra o inimigo. O diabo sabe e entende isso. Ou seja, tudo que você falar, o diabo vai usar contra você. Se você dizer coisas mais, pior ainda, né? Se você dizer coisas boas, não tem como ele fazer nada. Mas se você proferir palavras ruins, já era. Ele vai usar aquilo ali contra você e não vai dar bom. A partir do momento em que você declara a palavra de Deus, derrota o diabo. Por suas palavras, você libera as bênçãos divinas e começa a andar na abundância que ele tem para lhe dar. Muitas pessoas confessam tragédias e acidentes, dizem que são acidentes ambulantes. Nunca ande com pessoas que dizem isso. Eu vou gravar até aqui e vou fazer a parte 3 desse vídeo, tá? Gente, muito interessante. Isso aqui eu tô, assim, impressionada porque isso é totalmente sobre o vídeo que eu falei, né? Sobre as armaduras que Jesus usou, né? Lá no livro de Mateus. E foi dito aqui também. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós proferimos. Porque Jesus fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. E às vezes a gente fala coisas que a gente nem sabe o que está falando, e muitas das vezes a gente nem sabe o significado daquelas palavras e a gente só simplesmente fala e fica por isso mesmo. E às vezes acontece alguma consequência que a gente nem sabe que foi por aquilo que nós falamos, né? Então temos que tomar cuidado com aquilo que nós dizemos para o nosso irmão, né? Às vezes você pode falar algo para o seu filho que não agrada a Deus, palavras de maldição que você lança às vezes sobre sua família, sobre o seu casamento, que você às vezes nem sabe o que significa aquilo e você está falando. Então, o que nós venhamos nos analisar nessa manhã, sabe? Que nós venhamos ter ciência daquilo que nós falamos e que possamos proferir palavras de bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, porque tudo aquilo que é falado no mundo espiritual vira decreto. Então, que você possa proferir palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, tá? Nunca se coloque para baixo, sempre diga que o Senhor é contigo, mesmo que às vezes desanimado, às vezes triste, mas diga sempre palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, tá bom? E que o Senhor venha te abençoar nessa manhã, nesse dia, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixa aqui o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Compartilha aí com a sua família, com seus amigos, e que vocês possam ficar com essa palavra no coração de vocês, tá bom? Se vocês quiserem entender um pouco melhor, leiam lá no livro de Mateus, capítulo 4, que é onde Jesus foi tentado pelo diabo. E ele usou o poder das palavras para botar o diabo para correr, né? Como disse aqui no livro. E aí eu vou gravar sobre a parte 3 desse vídeo, desse capítulo, né?
E a próxima parte diz, programando-se novamente com a palavra de Deus. Isso eu acredito que seja um capítulo muito interessante e eu vou falar também um pouquinho sobre ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.